Olá, vamos iniciar agora a aula 11, referente ao capítulo 3, desenho de serviço. Essa é a última aula referente ao estágio desenho de serviço. Nós veremos aqui alguns tópicos importantes que também poderão estar presentes no dia da sua prova, beleza? Vamos lá. Aí está o conteúdo da nossa aula 11. Estudaremos sobre os papéis, bem como a matriz RACI. Muito importante, tópicos muito importantes para o dia do seu exame, hein? Atenção! Vamos comentar a respeito dos papéis que são definidos pela AITO, começando pelo dono de serviço e já sabendo que cada serviço possui um dono. Não poderá haver um serviço que possua dois donos, tá? Então, isso aí pode ser até uma questão que pode cair no seu exame, tá? Um processo, um serviço, ele é composto por dois donos. Não, está errado. Cada serviço possui apenas um dono. E o que ele é responsável? Ele é responsável pelo serviço, ele responde pelo serviço, o dono do serviço. Ele responderá pelo serviço. Tá? Então ele vai prestar contas sobre os serviços ao diretor de TI, ao diretor de gerenciamento de serviço. Ele é o responsável pelo serviço. Ponto. Tá? O dono do processo, por outro lado, que também só poderá haver um dono de processo para cada processo, não existe dois donos de um processo, só um dono de um processo, ele vai fazer o quê? Ele é quem prestará conta do processo, que ele é dono. Mas muitas vezes, não é ele, por exemplo, apesar de ele, o dono do processo, ser o prestador de contas, muitas vezes ele não executa esse processo. Muitas vezes ele não executa. Então aí entra em cena o gerente do processo, que prestará contas ao dono do processo. Então, o que o gerente do processo vai fazer? Ele vai gerenciar a implementação do processo no dia a dia. O dono do processo, nesse nosso exemplo, ele não ficaria responsável, por exemplo, ele delegaria ao gerente do processo gerenciar o processo no dia a dia. Mas continuaria sendo o dono. O gerente ele vai gerenciar o processo no dia a dia e quem vai de fato realizar as atividades do processo? É o praticante do processo, que poderá haver várias pessoas, uma pessoa ou várias pessoas realizando as atividades do processo. Então, as pessoas que realmente metem a mão na massa, completam as atividades, entendem as importâncias do processo, identificam melhorias, esses são os praticantes do processo, os que metem a mão na massa. O gerente de processo, ele irá gerenciar o processo no dia a dia e vai prestar contas ao dono do processo, que é o dono do processo que presta conta do processo, né? E é assim que nós devemos entender. Lá na apostila tem as atividades, tem as responsabilidades de cada um desses papéis. Não precisa decorar, apenas dê uma lida para que se torne mais claro para você. Havendo dúvidas, coloca lá no fórum que a gente vai discutir e para poder sanar de vez quaisquer dúvidas que vocês possam ter em relação aos papéis. Vamos agora falar sobre a matriz RACI. Tá? Isso é um tópico muito importante, poderá estar no seu exame. Então atenção. Bom, dentro das organizações, muitos processos são encontrados e muitas pessoas também são encontradas. Então o que acontece? Isso tudo deve ser bem organizado para que não vire uma bagunça. Tá? Porque isso é um fator crítico de sucesso, é um elemento que é necessário para que uma organização ou um projeto ele atinja a sua missão. Então o que acontece? As boas práticas sugerem o quê? Que os cargos ou funções, os cargos das pessoas, as funções das pessoas, sejam mapeadas às tarefas. E que seja também definido o nível de envolvimento na tarefa que cada cargo ou função terá. Então o que acontece? A matriz RACI é usada para isso. RACI vem de Responsible, Accountable, Consulted e Informed. Vamos ver. Vamos pegar como exemplo a atividade 3 que a gente vê aí. Primeiro R é o que? É o Responsible. Tá? Então quem é o responsável pela atividade 3? Quem é o R? É o gerente de problema. O responsável é aquele que vai realizar o trabalho, vai executar a tarefa. Então, para cada atividade, deverá haver pelo menos um responsável pela atividade em questão. Beleza? Então, o gerente de problema é quem vai executar essa tarefa. O A vem de accountable.
Ou seja, a pessoa que será cobrado, é aquele que vai responder pela atividade, é aquele que vai responder pelo processo, que vão procurar por ele e falar assim, aí, como é que está o andamento daquela atividade, como é que está o processo? É aquele camarada que vai ser cobrado. Quem é o A na atividade 3? É o gerente de nível de serviço. O gerente de nível de serviço é quem será cobrado por essa atividade 3. O C do RACI é de consulted, ou seja, quem vai ser consultado, quem que vai ser buscado a opinião, né? São pessoas realmente de caráter consultivo, não é obrigatório, não é mandatório. Os dois anteriores, o responsible e o accountable, são obrigatórios. O consulted não, ele está ali como né, um item que não é obrigatório, que são pessoas que busca-se a opinião delas. Por exemplo, na atividade 3, no nosso exemplo, quem é o C? Quem é o consulted? É o gerente de aquisição. Então, para a atividade 3, o gerente de aquisição será consultado. Beleza? E por último, informed, que é o que? Também não é mandatório, não é obrigatório, são pessoas que são atualizadas na medida que a atividade vai sendo desenvolvida. Na nossa atividade 3 aqui do exemplo, quem é o informed? O diretor de gerenciamento de serviço e o gerente de segurança. Ambos cargos, funções, deverão ser informados à medida que a atividade 3, por exemplo, estiver sendo desenrolada. Então é por aí que a matriz RACI mapeia, responsável por mapear os cargos e funções, as tarefas e definir o quanto de envolvimento estará cada cargo-função na tarefa. Beleza? Bom, chegamos ao fim dessa maratona que chamou-se desenho de serviço, né? É realmente um estágio grande, com bastante conteúdo, e eu passo para você agora essas atividades. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel, na frente você vai recortar, como está aí na sua imagem aí, você vai recortar em retângulozinhos, tá? Em 4. Vai botar na frente de cada um desses retângulos, né, essas perguntas. Na parte de trás você vai escrever a resposta. Tá? Esse é um exercício legal. Vocês podem, por exemplo, elaborar suas próprias perguntas desses conteúdos que nós vimos sobre o capítulo 3, desenho de serviço. Primeira pergunta: quais são os 5 aspectos do desenho de serviço? Quais os processos cobrados para o estágio de desenho de serviço? Escreva ao menos 5 responsabilidades para cada um dos papéis. Qual o escopo do processo de coordenação de desenho? Faça isso, elabore também as suas próprias perguntas, bota a resposta na parte de trás. Tá? Depois, lá na frente, quando você terminar o seu curso, você vai juntar todos esses flashcards aí, vai embaralhar e vai puxar um assim, e vai olhar, e vai responder. Beleza, pessoal? Nos vemos no capítulo 4. Até lá!